Olha só, estou aqui conversando já com a nossa convidada, porque o assunto que vamos discutir hoje no Falando Nisso é muito interessante porque impacta a vida de todos nós, né? O Brasil, já no começo de 2023, os dados de pesquisas relevantes mostravam que o Brasil deveria voltar ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2023. Essa agência de classificação de risco, a Austin Rating, ela já previa que o Brasil deveria voltar a essa 10ª posição e já também num movimento preditivo, dizendo que em 2024, melhor que isso, o Brasil vai estar na 8ª posição de economia. Para a gente que não acompanha o Risco Brasil, todos os indicadores econômicos, quando a gente olha para isso e que vê tudo o que está acontecendo no Brasil, muita coisa de insegurança jurídica, muita coisa ainda se desenhando num campo institucional que favorece que o Risco Brasil seja menor ou maior, dependendo das decisões que são tomadas, a gente fica, oi? Quando a gente fala entre as 10, a gente está ali junto com quem? Aí a gente acompanha a agenda do G20, acompanha que o nosso presidente está ali no front, né? Acompanha todas as outras economias e principalmente esse movimento do capitalismo que nesse século está tendo que rebolar para se manter, né? Diante desses movimentos emergentes econômicos que levam para outros caminhos também e outros que estão temerosos, a gente diz, é mesmo entre as 10? Aí eu falei, não, vamos chamar uma autoridade. Aí a gente chamou a Eline Val, que é economista pela Universidade de Brasília, é mestre em economia com ênfase em economia aplicada e especialista em negócios internacionais. Ela tem mais de 10 anos de experiência com atuação em internacionalização, então ela tem uma percepção privilegiada em relação aos mercados globais. Ela também se dedica a pesquisas setoriais em macroeconomia e organismos multilaterais, como o CAF, PNUD, ONU, ou seja, e ela está muito ligada também em associações de setor de tecnologia. Ela está trabalhando desde 2017 com finanças e desde 2019 ela atua para a promoção da organização e educação financeira. É uma autoridade. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Maia. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui, é um prazer dividir com vocês um pouco sobre economia, sobre macroeconomia, que é um tema que eu gosto bastante, acompanho já a longa data, e poder também, digamos, tornar mais claro, né, um assunto que muitas vezes é visto com tanta complexidade. Então, como que a gente traz esse tema para a realidade? O que isso reflete de fato? Vou tentar contribuir um pouco nesse sentido. É um contexto que acho que é importante, talvez, para a gente dar a largada nesse tema, é que nós não vivemos mais uma crise, né? O mundo vive uma policrise, né? De fato. São crises em todas as áreas, né? A geopolítica mostra isso. E a gente não está falando de Rússia e Ucrânia, que estava quase escrito nas estrelas para quem fica de olho nas efemérides, né? Na história e nesses movimentos geopolíticos. A gente vê uma nação como os Estados Unidos numa inflação pouco vista na história, com dificuldades, né? Então, assim, a gente vê as potências se movimentando diante de uma nova desordem mundial, cujo pilar importante é a economia. Aí a gente dá de cara com essa pesquisa do Brasil no grupo das 10 maiores economias em 2023 e a 8ª em 2024. Sim, essas são projeções que vieram a partir de uma pesquisa da Austin Rating, que é uma agência de risco, a primeira agência de risco brasileira, inclusive, e ela acompanha as projeções do FMI, fazendo estimativas em cima das publicações do FMI, que faz esse acompanhamento global para mais de 100 países, para quase a totalidade dos países, na verdade. Então, é muito positiva a expectativa, e vale frisar que o FMI coloca a gente entre as 10, sendo que a expectativa que ele considera é de um crescimento de 0,9%. Se a gente acompanhar as publicações do Banco Central, as expectativas dos consensos de economistas, a gente vê que essa expectativa já foi superada. Então, e as confirmações com as próprias publicações dos dados. Então, a expectativa é que isso ainda melhore um pouco mais até o final do ano. Quais foram os movimentos que o Brasil fez para estar nesse ranking?
A primeira diferença, assim, que eu acho que é notória, principalmente quando a gente veio de um ano, 2022, pós-pandemia, a gente sente o nível de confiança do consumidor, o aumento do consumo das famílias, que é um fator muito importante para colaborar nesse nível de produção. Além disso, o consumo do governo, o nível de investimentos é o que ainda está patinando, as exportações voltaram mais forte, as importações também. São fatores que a gente considera aí para compor esse produto, né? O produto do país, o PIB. Eu estava lendo sobre o que algumas nações estão fazendo em relação a essa crise econômica que o mundo enfrenta, não em detrimento desse ranking, é claro. E eu estava vendo, por exemplo, a Índia. A Índia, ela resolveu pausar a exportação de arroz, né? Aí isso cria todo um movimento ali naquela região de que, tipo, eu vou pegar os meus grãos e os mercados, em síntese, os mercados, eles estão se fechando um pouco, né? Diante do que está acontecendo com o mundo. Eu queria entender isso do ponto de vista da economia. Qual é a repercussão disso? De fato, você mencionou lá no início que a gente vive uma policrise. Esse é um exemplo de uma das pequenas crises. A gente vê um mundo globalizado, completamente integrado, as nações cada vez mais dependentes umas das outras, e isso é uma forma de pressionar. E a Índia fazendo isso, se fechando um pouco mais, ela faz com que o preço do arroz suba no resto do mundo. E aí a exportação dela se valorize. Então, esse é um mecanismo de proteção, que a gente chama de barreiras protecionistas, que a gente nota que os países têm vários mecanismos para melhorar determinado aspecto. A gente está vendo a crise de combustíveis em relação à Rússia, que é a mesma dinâmica. Que afeta a Europa de forma contundente. A gente assistiu, principalmente na pandemia, a de semicondutores na China. O efeito se alastra no resto da economia, porque são componentes que participam da indústria, no caso de chips e semicondutores, no caso do arroz indiano, que compõem a oferta. A gente viu algumas mudanças também de novos players surgindo em determinados segmentos, e isso é resultado dessa dança das cadeiras da economia global, despontando outros agentes para cada, por exemplo, para cada produto, e enquanto outros estão, digamos, diminuindo sua potência. Tem muitos mercados emergentes, né? Sim, sim. Que a gente precisa considerar. Eu estava olhando a expectativa desse crescimento de 2023, segundo essa pesquisa, aí nós estaríamos lá em trilhões de dólares, né, com Estados Unidos, né, 26,85 trilhões, aí depois China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália, Canadá, Brasil e Rússia. Exatamente. Quando você olha para esse conjunto de países, o que você acha que é a potência do Brasil para estar nesse seleto grupo? Bom, o agro do país, de fato, é algo relevantíssimo. Ele é o que faz a gente, digamos, a gente teve um crescimento agora, de novo, nova safra recorde. Só que nos últimos anos a gente tem tido repetidas safras recordes. Então, o potencial é o aumento da produtividade do agronegócio. Se a gente pegar só o setor agrícola, ele corresponde a cerca de 8% do PIB brasileiro. Mas quando vai para o agronegócio, que entra a parte da agroindústria, ele já alcança quase 20%. Então, é muito relevante, aumentando aí mais de 10% só por esse componente. Então, é um fator super relevante, que é o que catalisa, digamos assim, o nosso crescimento. Por outro lado, a gente tem visto movimentos que ajudam a retomada da indústria. A gente passou muitos anos patinando na questão industrial. A gente tem visto algumas medidas que ajudam a essa retomada, ou pelo menos esse ajuste de rota, para recriar, digamos, um crescimento, para acelerar novamente e trazer novas possibilidades. A reforma tributária é uma das ações que vai impactar na indústria, vai impactar também nos serviços. Serviço é um setor que ocupa 70% da economia do país, no entanto, ele é difícil de acelerar o crescimento, ele depende muito do momento que a gente está. Ele, de fato, é o primeiro a sentir os serviços, se a pessoa não tem, a gente passou por uma crise, os serviços foram mais afetados. Então, e é, digamos, o maior peso da economia, só que ele não tem uma aceleração forte.
seria mais mesmo o agro e também a parte da indústria. A gente tem a indústria patinando, então o agro é esse agente que está puxando o Brasil aí para esse avanço. O Brasil, ele é um país gigante, né? Então, assim, quando você fala do Brasil ser essa potência, você pensa nos Brasis dentro desse país, dessa nação. E aí eu acho que talvez, você pode me corrigir, me orientar, se eu estiver errada, talvez isso explique, né, ou justifique o sentimento que a gente tem em que o fato de estarmos entre as 10 maiores potências, né, do mundo, né, as 10 maiores economias do mundo, isso não repercute na vida da maioria dos brasileiros. Por quê? Sim. Bom, primeiro, essa sensação de que quando a gente compara global, é importante a gente entender quais são os mercados que são similares ali ao Brasil, que a gente consegue comparar em termos de tamanho. São parâmetros, né, para esse ranking, né? A Rússia, a Itália, o Canadá são os, digamos, em nível de produção, são os países que a gente está sempre trocando ali a posição nesse ranking, que tem uma produção similar. Países fortes, pujantes em suas áreas, que têm essa, digamos, essa disputa. Internamente, a gente tem um mercado extremamente fechado, com um potencial exportador amplo ainda, e que poderia ser melhor explorado no sentido de incentivo, de aumentar a própria questão exportadora, a gente tem um serviço forte, um comércio forte, mas não tem essa cultura exportadora. A gente ocupa 1% da corrente global, sendo a 10ª expectativa, né? A gente está em 11ª expectativa de ocupar esse ano 10ª economia mundial. Então, a gente tem um espaço para ampliar. E quando a gente fala em alcançar dar esse passo além, alcançar além fronteira, a gente abre um mundo de possibilidades de trabalho, novos mercados para explorar, novos tipos de consumo, mais consumidores. Então, essa é uma forma também da gente dinamizar mais a economia. Aí, como que a gente reflete isso na vida das pessoas? Quando a gente fala de produzir mais, significa que as pessoas que as empresas estão produzindo mais, as pessoas estão consumindo mais e as empresas acabam lucrando, né, por conta disso, ampliando o seu resultado no final do ano, tendo mais possibilidade de investimento, empregando mais pessoas. Aí o círculo se fecha, entendeu? Ao mesmo tempo que quando há uma crise, vai rompendo esse ciclo e acaba se alastrando para toda a economia. Eu gostei que você fez uma referência a um segmento, quando eu falei assim, o que fez o Brasil estar nesse ranking, você cita o agro, né? E aí eu fico olhando também para esses países todos, e aí olhando para o Brasil é o único da América do Sul e da América Latina, né? Sim. Porque eu não estou vendo ninguém aqui da América Latina, claro que se eu não vejo da América Latina, eu não estou vendo da América do Sul. Então, dá ao Brasil uma expectativa, gera uma expectativa em relação ao Brasil, faz do Brasil esse líder na área de economia, e que isso não se reflete nas coisas que a gente assiste. Por exemplo, o Brasil tem tomado alguns movimentos que são políticos e que são uns arriscados, outros assertivos, porque eu acho que não dá para acertar tudo. Isso não é uma visão da política partidária, mas de pensar o Brasil como um Estado grande, né, que a gente vê que é grande demais em todos os sentidos, e o Estado brasileiro, enquanto gestão pública brasileira, em todas as esferas, ele é muito grande, e a gente fica pensando nos movimentos que estão sendo feitos, por exemplo, a taxação, imposto para taxar os ricos, né, de redução de imposto de renda, taxas de imposto de renda até uma determinada faixa salarial, né, que beneficia as pessoas menos favorecidas economicamente. Esses são movimentos que são importantes para a gente se consolidar também como uma economia interna forte, na sua opinião? Bom, vamos por partes. É muito complexo mesmo. Sim, porque tem vários aspectos. A gente vê vários movimentos que parecem isolados e não. A ideia é que, no final, o resultado dele contribua para esse crescimento do país, que é justamente o que chega na vida das pessoas, que reflete em mais emprego, que reflete em mais renda. Explicando, digamos, trazendo ali para as pessoas, para a vida real, digamos. Quando a gente fala em geração de emprego, quando a gente fala em reforma tributária,
A gente fala de geração de emprego e renda para melhorar a renda das pessoas, as pessoas consumirem mais. Quando a gente fala na reforma tributária, a gente quer trazer um melhor ambiente para que as empresas possam se sentir mais seguras em trabalhar no Brasil. Tanto empresas de fora, que geram mais emprego, que trazem também, fazem com que a qualidade do serviço melhore, porque aumenta a competitividade, então as pessoas se qualificam mais, são capazes de oferecer um serviço melhor, aumenta a produtividade. A produtividade hoje é um gargalo importante no mundo e, sobretudo, no Brasil. São mecanismos. A gente vê, por exemplo, a questão do imposto de renda, quando ele reduz quando ele aumenta a isenção das pessoas para um grupo maior de pessoas ficarem isento do imposto de renda, significa que liberou uma parte da renda para se tornar consumo. Então, as pessoas que recebem menos, elas são beneficiadas, digamos, nessa dinâmica. Por outro lado, a taxação dos super ricos, que é um grupo bem pequeno, numa tentativa de equalizar um pouco e também compensação, claro, digamos, dessa isenção, o governo deixa de receber. Quando ele taxa, ele aumenta ali a arrecadação. Então, são medidas que, por um lado, ele abre mão de determinado recurso, em compensação, ele precisa gerar recurso por outro lado. A gente tem uma situação fiscal no país, por exemplo, que é hoje, digamos, o ponto que a gente precisa desvencilhar, digamos assim, um nó ainda, porque a expectativa é de zerar o déficit esse ano, mas os analistas não estão acreditando de fato nisso, porque faltam as medidas de ou contenção de gasto ou aumento de receita. O governo disse que não quer mais aumentar a receita, né? Sobrecarregar a tributação no brasileiro que já paga tanto imposto. Então, onde que vai ser cortado o gasto? Faltam algumas respostas para fechar essa conta no final do dia. Outro ponto que você mencionou, que também é um mecanismo importante para a economia. A indústria chinesa está chegando muito forte no mundo inteiro. E essa taxação que a gente vê que atinge especificamente essas empresas chinesas que entraram muito forte no país, é mecanismo de proteção. Sim. É um mecanismo para proteger a indústria nacional e reduzir um pouco essa entrada, estimulando, protegendo a indústria nacional. Agora sim, tem um outro lado. Quando você Tudo tem a dor e a delícia, né? Quando você aumenta esse mecanismo de proteção, você reduz a competitividade nacional. Isso desestimula a qualidade, a inovação, a busca por processos mais eficientes, inclusive de custos. E impede que a gente se globalize numa velocidade diferente. Então, a gente já tem um mercado fechado. Medidas como essa têm esses dois lados, sabe? Tem o lado do benefício direto para o produtor, mas tem esse outro lado que poderia ser também, digamos, melhor pensado, melhor cuidado, que é justamente para a gente não perder a competitividade. Eu fico olhando aqui, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, aí é até o quinto, né? A gente tem da Europa só a Alemanha, naturalmente, porque a Alemanha é a Alemanha, então, assim... É um mercado extremamente forte e que foge... Estável dentro dessa desordem, né? E que foge à dinâmica das outras europeias. Totalmente diferente de tudo, da União Europeia, de tudo. Aí a gente tem os Estados Unidos, que continuam, eu não sei por quanto tempo, sendo relevante economicamente falando, porque eu sei que a gente sabe que já existe essa disputa, né, entre Ásia e Estados Unidos, quando se trata de tecnologia e de fugas de cérebros, de coisas, de mercados que estão se fechando, estão se abrindo, e que não, eu acho que não... Acho que o próprio capitalismo, com as economias emergentes, talvez eles não passem a aceitar mais que a gente tenha um líder, né? Porque, assim, defina líder na economia. Exatamente. Na verdade, a gente está vendo um movimento de globalização diferente do que a gente costumava ver historicamente. Totalmente. A gente está vendo, digamos, alguns players de destaque. A gente tem os Estados Unidos como a principal referência para as Américas e Europa, o mundo ocidental, mas, por outro lado, a gente tem a China, com essa questão da produção muito forte. A gente tem alguns players na Ásia, com a parte de tecnologia extremamente forte, como pegar polos, né? Hong Kong, Taiwan, Japão,
que são polos digamos, nessa área. A China cresceu muito nessa área de tecnologia, fez aquele mecanismo que iniciou lá na década de 80 de copiar a tecnologia, passou a incorporar na sua própria indústria e hoje produz a sua própria tecnologia. Sim. E a gente assiste também ela criar suas barreiras protecionistas para evitar a entrada, digamos, da força americana, porque tem uma força também cultural quando entra os produtos estrangeiros no seu país. Então, a gente assiste essas lutas, e aí vê tudo, assim, né? econômicas. Políticas ditatoriais, né? Restritivas. A gente não tem uma lei universal, né? Hoje, para a tecnologia, para muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e no momento em que as escalas são diferentes, né? Sim, na verdade a gente assiste uma dinâmica diferente, digamos, uma mudança. A era da informação, quando a gente lia nos livros da história, a gente pensava que ia se refletir com mais conhecimento, disseminação, mas na verdade é a pulverização da informação. A gente vê conhecimento disseminado numa velocidade que a gente ainda não sabe como que isso vai se refletir. O que era potencialidade numa nação deixou de ser só dela. Né? Isso é bom, por um lado, porque dinamiza a economia, dá mais acesso para aquele conhecimento. Isso tende a trazer muito bons resultados em termos de produção. Democratiza, né? E faz com que todo mundo abra essa janela para a globalização, né? Para ficar competitivo. O capitalismo depende disso. Né? Inclusive, em termos de exportação de serviços, o país, o Brasil, agora voltando a falar de Brasil, ele tem um potencial gigante, a gente tem um mercado de serviços gigante, mesmo quando a gente compara com outras economias mundiais, economias grandes players globais, e a gente está na 24ª posição em exportação de serviços. A gente tem um abismo na área de qualificação para essas economias emergentes e para esses novos mercados, né? Exatamente. A gente tem no Brasil polos em que se destacam e tudo, mas a gente é muito limitado, porque a gente não fez o que a China fez. Mas o que mostra isso é o potencial. A gente tem muito a crescer, a gente ainda tem muito a contribuir. Então, essa questão de economia digital, de trazer isso para dentro das escolas, transformação digital, incorporar isso na vida que já faz parte do dia a dia, mas fazer isso de uma forma ordenada, faz muito sentido no contexto que a gente vive atualmente. Isso vai trazer melhor resultado, sabe? Saber, de fato, usar as ferramentas que a gente tem e explora pouquíssimo. É verdade. E o Brasil e os outros, até você falou de potencialidade, só para encerrar, as outras nações, elas tinham potencialidades que eu acho que elas terminaram se reinventando também. Sim, de fato, isso acontece até ciclicamente, digamos assim, entendeu? Com a mudança, com as crises, a gente vê que a mudança de rota, a própria questão dessa transformação digital já vinha acontecendo mais lentamente até 2019. 2020, as pessoas viram que é necessária. Virou um acelerador, né? Exatamente. De novos mercados e de tudo. Você tem que voltar mais vezes, porque não deu para a gente falar tudo, não. Não, vamos transformar ela numa consultora, vamos criar um quadro aqui para ela ficar falando, porque, assim, primeiro, assim, parabéns, porque uma mulher falando sobre economia, no nível em que você fala, com a qualificação que você fala, e eu sempre vou prestar atenção de mulheres no board, né? Mulheres que estão ali à frente, que detêm, a gente fazendo uma leitura adequada do que é deter, não é para si, mas que tem um conhecimento que é interessante, e numa área que é essencialmente dominada por homens, né? Sim. Então, assim, você entrou nessa... Como foi que você veio para cá? Não, na verdade, eu sou daqui, mas... Estudou em Brasília? Não, foi. Eu entrei na Federal do Piauí, mas como a economia é um campo talvez muito direcionado, eu quis não sei, buscar novos espaços, buscar outras perspectivas. A tua formação tem outra trilha, né? Isso. Aí fui para lá, o que ampliou bastante o horizonte, me deu acesso justamente a essas experiências com organismos multilaterais, que traz essa visão mais, digamos, carregada da macroeconomia, com mais fundamento. E eu, desde então, venho trabalhando com isso. E no setor de tecnologia agora? No setor de tecnologia, eu trabalhei num observatório de pesquisa para a Associação de Tecnologia. A gente, em projetos, né? A economista trabalha muito com projetos.
Então, foi uma experiência grandiosa, assim, super relevante, podendo colaborar com políticas públicas. Então, eu considero isso assim, algo... Hoje ter uma visão global de qualquer área, né, é muito relevante, é muito importante. Porque, assim, se já não éramos isolados, particularmente, agora e daqui para frente não seremos. Então, assim, não existem estratégias locais sem pensar o global. E o contrário também. Né? Então, assim, é muito importante ter esse conhecimento com a visão, com a percepção global que você tem, porque torna tudo muito potente e muito claro. Então, acho que você consegue trabalhar com predição nessa área, né, onde você trabalha. Inclusive, Parabéns. Obrigada. Inclusive, fico muito feliz de poder falar sobre esse tema. Às vezes é um tema que está muito vinculado ao mundo masculino, de fato, mas também de uma complexidade que a gente tenta desatar ali para tornar mais entendível, digamos assim, trazer mesmo para a realidade, porque também é um tema que tem efeito na vida das pessoas. Total. E você mencionou, só para complementar, da questão do global, tem uma expressão do mundo da tecnologia, das empresas, que é o Born Global, que é justamente você já nascer uma empresa pensando nisso. Sim. Não só no seu mercado, mas como eu preparo ela para atender qualquer mercado. Tá pronto, gente. Né? Tá pronto porque não existem mais mercados isolados. Não existem. As ditaduras. Isso aí vai ter um capítulo à parte, que ela vai voltar aqui depois para falar só sobre as economias e como funcionam esses sistemas que estão na ditadura, que operam com ditaduras, e como que o capitalismo funciona nisso, porque a percepção que a gente tem é que é tudo business, tudo gira em torno do dinheiro, inclusive as ditaduras, claramente, né? Então, assim, é tudo sobre dinheiro. Na verdade, tudo orbita em torno do dinheiro, por isso que é importante ter essa qualificação. E você só consegue traduzir porque você é um arquétipo feminino. Né? A gente vê as coisas de um jeito que só a gente consegue ver, não em detrimento dos homens, tá? Mas em detrimento do que as coisas são, né? O que é mais importante ainda. Obrigada pela entrevista. Regina, eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui e boa noite. A gente vai para um breve intervalo comercial e aí eu já volto com todos os nossos recados, tá? Com o giro, com dados que falam, enfim. Vamos lá, daqui a pouco eu estou de volta e você vai ser minha companhia, promete? Até já.